Hoje veremos como age um mago negro no mundo astral, a vida de um especialista em vampirizações, a capacidade de rápida locomoção e penetração em locais com grande facilidade, e também um grande plano do submundo para permanecerem na Terra, mesmo com as reurbanizações dos umbrais. Sejam muito bem-vindos à série Guerra Astral, episódio 6, a série que tu pode ver qualquer capítulo avulso, tá? E vai aprender muito sobre a vida no mundo espiritual. E vamos dar continuidade, porque, pessoal, olha só, nós estamos lá na reunião com Adolphus e o Mago Negro. Adolphus, o maioral das trevas desta sub-região trevosa que nós estamos estudando, precisou, convocar um Mago Negro para poder colocar em prática as suas atividades, porque os servidores da luz deram prazo para eles evacuarem as regiões que estavam, porque passaria o fogo sanitizador, purificador pelos locais, destruindo todas as construções do reinado de Adolphus. E Adolphus perdeu a guerra, contra os Caveiras, que é o grupo de equipe da luz que vai até as zonas umbralinas para fazer resgates e as limpezas das reurbanizações astrais, E Adolphus, o Maioral das Trevas, perdeu esse primeiro embate e ficou sem ter o que fazer. Ele vai ter que recorrer a isso que vocês ouviram, aos magos trevosos. E foi lá Adolphus atrás do mago Nevius. Olha só. Adolphus convocara Vidor e Greg, os a corja dele lá, para uma reunião urgente. Vidor, o chefe da falange aliado de Adolphus, entrou no salão da fortaleza, acompanhado do infame Greg, um espírito cruel, líder de um numeroso grupo de hipnotizadores, e era um especialista em vampirização, que era conhecido no submundo astral como mercenário encarregado de cumprir missões obsessivas junto à autoridade e pessoas influentes na vida política, a fim de lhe subjugar a mente, a fim de influenciar decisões que atendessem aos interesses particulares dos senhores da escuridão. A gente vê que acontece muito, Ele vestia-se com um longo manto para esconder suas deformidades espirituais, causar impacto negativo àqueles que estivessem sob o seu jugo diabólico e impor respeito perante os demais chefes de falanges do mal. Vidor, ao contrário, vestia-se de forma elegante. O outro, a Secla. Suas vestes pretas, com gravata vermelha, eram plasmadas de forma a assemelharem aos cortes mais elegantes da moda, da crosta terrestre, sempre limpas e impecáveis para se afastar do estereótipo de decrepitude que os demais chefes de falanges não se preocupavam em esconder. Apesar de tudo ser apenas aparente e a realidade ser completamente diversa. A gente vê muito disso por aí, gente, hoje em dia. O objetivo de tudo é a fuga da reencarnação. Porque Vidor também apresentava avançado estágio de desegregação molecular espiritual e carregava espessa camada de fuligem de energias negativadas devido ao longo período imerso nas energias negativas das trevas e sem se submeter ao processo purificador da reencarnação, que faz drenar essas energias deletérias do perispírito pela via física. E Adolphus havia marcado o encontro com Nevius, em lugar ermo e distante de seu ignorado reduto. O Nevius, que é o Mago das Trevas, que ele vai tentar entrar em contato. Ele e os outros dois chefes de falanges aliadas se aproximaram do local sombrio escolhido pelo Mago Negro, Nevius. E no instante em que Adolphus pensou em pedir permissão para adentrar os seus domínios, recebeu mensagem mental para que se aproximassem. Nevius percebera a aproximação e já os aguardava. Estavam em um campo negro, com árvores raquíticas e retorcidas, solo lamacento, com inúmeras criaturas asquerosas entrando e saindo de buracos no chão e se escondendo entre as pedras escuras e cheias de limo. Chegaram até uma porta metálica de cor vermelho sangue, e ela se abriu, dando acesso a um corredor longo iluminado por archotes, paredes e teto negro. Archotes são as tochas aquelas, Os archotes permitiam a visão de apenas alguns metros no entorno do local onde tinham sido colocados. O restante do ambiente era de uma escuridão
sem precedentes. E no final do corredor, outra porta se abriu e eles entraram em um salão abandonado com requinte duvidoso. Pesadas cortinas escarlates, móveis negros, cadeiras marrom escuro adornada com caveiras e muitos símbolos de magia negra incrustados nas paredes negras. Devia ser uns símbolos diabólicos, né? Que cintilavam como se fossem iluminadas por uma luz neon, cinza brilhante e artificial. Puxa vida, tudo naquele ambiente era inusitado, inspirava horror, até mesmo para os 3 marginais daquele submundo, onde imperava o poder, a traição e a defesa dos interesses mais escuros. Ai, quem é que se mete nesses antros, né? Enfim, Nevius apareceu à frente deles, saindo da parede, pessoal. Esteve ali o tempo todo, observando-os, camuflado, como se fosse uma sombra incrustada na pedra, no castelo do mago. Sei por que vieram me procurar, disse o Mago Negro com uma voz grave. Presenciei sua conversa com Vidor. Você estava no interior do meu castelo? Tenho o rastro magnético daquele ambiente e me projeto mentalmente para dentro dele quando me interessar. Vocês viram, os Magos Negros podem se projetar para dentro dos ambientes as quais eles conhecem a assinatura energética. Observei seus fracassos nos miseráveis embates contra os guardiões. Ele já estava observando nos episódios passados. E ele se divertiu muito com a estupidez e sentiu a raiva do Adolphus crescer. Ele estava observando tudo mesmo, né? Ele exigia respeito dos seus subordinados, né? Dizendo que o Adolphus exigia respeito e não admitia ser humilhado na frente dos demais chefes das falanges do mal que lhe eram associados, né? Ele estava passando vergonha, o Adolphus. Sua ira me fortalece, Adolphus, disse o Mago Negro. Continue, deixe-a crescer para gerar energias negativas que me fortalecerão. Eu me alimento com elas. Eu disse, pessoal, que o pessoal das trevas se alimenta com energia negativa. Por que eles gostam de gerar energia negativa? Porque eles se alimentam com elas. Por isso que eu digo que a mente, a mídia de massa é o maior gerador de energia que alimentam estes seres. Por isso, esses locais são os mais procurados para obsessões, né? Tanto dos que trabalham nessas emissoras, quanto fazer a cabeça dos que comandam essas emissoras para que os conteúdos transmitidos sejam duvidosos. Para gerar tensões. Por que tu acha que passa máquina mortífera três vezes por mês nas maiores emissoras do país? Tu liga na televisão de madrugada, é tiroteio, guerra, terror. Inconscientemente, esse pessoal já foi do... mas é que dá mais audiência. Claro, porque todo mundo foi acostumado a se alimentar dessa energia, né? A gente se alimenta dessa energia também. Por isso, às vezes, até se vicia neste tipo de geração de energia. Os magos negros, as trevas, se alimentam de energia deletéria, energia de ódio, de raiva. Eles se alimentam. Literalmente. Então, Adolphus, né, tentou se acalmar e recobrar o raciocínio para dialogar com Nevius, um ser extremamente inteligente e astuto, mas cruel o bastante para punir com sofrimentos acerbos e inimagináveis todos os que ousassem desafiá-los. Cá entre nós, né? Então não é tão inteligente assim, né? Senão, era do bem. Sim, disse Mago, posso ajudar você e seus incompetentes asseclas, disse Nevius, de forma arrogante. As cores, por algum motivo, estão todas erradas. Aqui era para estar cinza o nome das pessoas e a fala delas era estar com as respectivas cores. Deu algum problema aí. E então Nevius, né, disse, posso interferir no campo de força magnético dos guardiões para abrir uma fenda temporária. Se lembra que eles não conseguiam adentrar os escudos de defesa dos seres da luz, né? E então Nevius vai tentar abrir uma fenda nesses escudos para que eles possam ganhar campo na guerra astral. Só que, né, pessoal, tudo tem seu preço. Vocês poderão penetrar o dispositivo defensivo deles e travar a luta que se propuseram enfrentar. E o Adolphus pergunta, né, qual será o preço deste apoio, grande mago? Nevius soltou uma estridente gargalhada. Trabalharão para mim. Oi! Acho que não foi essa a gargalhada. Se prestarão a me servir, retribuindo o favor, pois tenho projetos ambiciosos
e precisarei de executores. Com todo respeito, mago, é um preço muito alto. Não podemos perder a nossa liberdade, retrucou Vidor, uma sécula. Encontram-se na situação de fracassados, sem opções e fadados à destruição. Você sozinho não são páreos para os caveiras. Se abdicarem de seus planos e permanecerem em seus redutos, serão engolidos pelo fogo saneador, purificador, que os queimará e varrerá tudo o que existe naquele local para o solo árido do astral inferior. Investir contra os guardiões será insistir no fracasso. E certamente resultará em prisão e expurgo. Pois é, são negócios do submundo. Portanto, só lhe resta prolongarem suas chefias à frente de suas respectivas falanges, pactuando comigo, e depois pagar a sua dívida. É um mago astuto, não? Nem tanto, se não era do bem. Houve um silêncio constrangedor. Adolfos, Vidor e Greg se entreolharam indecisos. Bom, eu digo, né, que indecisão é coisa do umbral. E aqui nós temos pessoas no umbral indecisas. Bom, o mago disse, eu serei o credor e vocês ficarão me devendo um trabalho, cuja prestação não poderá ser recusada quando solicitada, pois será conforme minhas necessidades, o meu critério, assim como agora prestarei uma ajuda a critério de vocês. Porque você sabe, né, que existe a segunda morte. Sua recusa e deslealdade resultará em perseguição, e não descansarei até que possa puni-los com a escravidão ou com a segunda morte. Segunda morte, né, pessoal, é a perda do corpo extrafísico, desintegrado, né? E as pessoas, então, vão ter que relutar muito para recobrar a forma. Isso é assunto para um outro vídeo que eu já falei, posso deixar aqui a recomendação sobre a segunda morte. Bom, então, Adolfos disse, se não compactuarmos, não teremos como penetrar o campo de força magnético dos guardiões, e a nossa investida será inócua. Não ocorrerá a neutralização dos trabalhos que nos enfraquecem, e não haverá vingança contra os agentes de luz que ameaçam os nossos domínios, né? Adolfo está lá, raciocinando, né? Que ele precisa acabar com a luz, que quer terminar com o reinado dele e quer ainda vingança com o pessoal do centro espírita lá, né? Se não atacarmos, eles continuarão invadindo nossos redutos e em breve os malditos guardiões colocarão um fim em nosso poder. E, sem poder, não poderemos invadir e tomar outros redutos de nossas que nos possibilitarão escapar do fogo saneador. Vai haver uma decisão aqui, agora, na nossa maravilhosa série. Não vamos sucumbir sem lutar. Não seremos destruídos por estes vermes. Se pactuarmos com você, Nevius, poderemos ter uma chance de vitória contra os desprezíveis guardiões. Teremos nossa vingança e nos manteremos íntegros. O nosso poder para disputar um novo local para estabelecer nossos domínios, mas perderemos nossa liberdade. É uma decisão difícil, disse Adolfos. Tu viu, né? Como eles gostam de liberdade. E para te ver, né, pessoal, porque evolução no universo é ganhar liberdade. Evolução é ganhar liberdade, né? Quanto mais evolução se tem no universo, mais liberdade tem o ser. Quanto menos evolução, menos liberdade, mais regras, mais leis precisam sobre aquela criação e a criatura, né? Bem como um cachorro, por exemplo, o Crispolino, o Pimpolino, meu cachorro. Ele é um cachorro muito ansioso, que o que ele mais quer é passear. Só que ele tem tanta ansiedade que ele tem que ir na coleira, que senão ele vai ser atropelado. Se ele fosse calmo e tranquilo, ele teria mais liberdade. Ele poderia ir caminhando tranquilamente ao meu redor, como fazem outros cachorros. Então, evoluir no universo é sempre para nos transformarmos em seres mais livres, mais libertos, com mais possibilidades, né, ao nosso alcance. Houve um zunido no ouvido, porque os associados de Adolfo assinaram simbolizando que sim. Espero que vocês simbolizem com um like este vídeo. E eles disse para o Nevius, pois é, faremos o pacto, disse ele. No momento seguinte, todos sentiram uma estranha e sinistra vertigem. Um zunido estridente no interior de seus crânios, seguidos de intensa dor de cabeça crescente que os dominou, a ponto de deixá-los deitados no solo imundo e pegajoso daquele reduto do astral. Eles se contorceram como se estivessem tendo um ataque epilético, com espasmos, inertes e gritando de dor. Eles ouviram quando Nevius lhes falou mentalmente. Esta é apenas uma pequena demonstração de minha força e poder para dominá-los. Posso enlouquecê-los ou reduzi-los ao nada. Lembre-se que é o maioral nestes redutos do inferno.
meus servos. A partir de agora, serei o seu senhor e vocês me devem obediência irrestrita. Nevius aliviou os sintomas que provocavam as dores, mas deixou Adolphus e os seus asseclas esgotados. Fenda magnética. Eles rastejaram como vermes ao comando mental de Nevius e se aproximaram deles. Nevius é poderoso, vocês viram? Preparem-se para o combate, disse Nevius. Cumprirei a minha parte do acordo. Quando estiverem em condições de luta, eu abrirei a fenda magnética, gritou Nevius. Continua no próximo episódio, pessoal. Tenham uma maravilhosa semana, um maravilhoso dia e até amanhã.